Vamos lá então, Escola Bíblica, nossa aula sobre controvérsias acerca da Palavra de Deus, né? Da Bíblia. É o que nós estamos vendo. Todo mundo pegou o material direitinho? Beleza? Vamos orar então, queridos? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. Pai, nós colocamos à Tua disposição a inteira direção do Teu doce Espírito, que é quem nos guia, nos orienta, nos capacita, nos dá a sabedoria do alto. Por isso nós te pedimos, Senhor, ser conosco, nos abençoa, derrama a Tua graça, a Tua glória, abençoa, Pai, esse vídeo também que vai ser postado na internet. Ó Deus, cada aluninho, cada pessoa que se dispôs a estar aqui conosco nessa noite, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre nós. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos lá então? Salmo de número 1, gente. Salmo de número 1 é o famoso Salmo do Justo, ou o contraste entre aquele que serve a Deus, o justo, e o ímpio. Ímpio significa aquele que vive como se a lei de Deus não existisse, aquele que quebra a lei de Deus. É isso que significa a palavra impiedade, ímpio. Ímpio significa quebrador da lei, e justo, aquele que cumpre a lei de Deus e os mandamentos do Senhor. Tá bom? Então vamos lá, Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios já não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, aqui nitidamente existem dois grupos de pessoas, né? Os justos e os ímpios, os que servem a Deus e os que desprezam a Deus. E é interessante aqui, né, que ele fala bem-aventurado, significa feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, quem é que nós estamos ouvindo? Nós estamos ouvindo o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, os homens e mulheres de Deus, ou estamos ouvindo o conselho dos ímpios, daqueles que não têm Deus, daqueles que são mundanos? Então, se nós queremos ser bem-aventurados, queremos ser felizes, precisamos ouvir a palavra do nosso Deus. Amém? Nem se detém, em outras versões diz nem para, nem se assenta. Aonde? No caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É como se fosse 3 degraus aqui, gente. Primeiro ele não se detém, ou seja, ele não se paralisa, ele não caminha, ele não trilha o caminho dos pecadores. Aí já fala 3 vezes, não. Exatamente, 3 negativos, exatamente. Então, não se detém, não anda, né? Não caminha. Ó, a palavra detém aqui no original significa estar de pé, permanecer, tomar o lugar de alguém. Olha que interessante. Ou seja, não andar no caminho que os pecadores andam. Nós temos que ser diferentes. Depois ele diz, não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui já fala de paralisia, de alguém que se acomoda numa posição, né, de pecado, de sujeira da sua vida. E depois, mais grave ainda, né? Ele não anda, primeiro, depois não se detém, ou seja, não para, e terceiro, ele não se senta. Senta, está falando de comodismo, de se acomodar, de achar já que é normal, que não tem problema, que não vai dar em nada, que não tem nada a ver, pastor, né? Como a gente escuta isso. Primeiro a pessoa anda, depois ela senta, e por último segundo ela se detém, ela paralisa, ela fica ali naquele lugar, e por último ela se assenta, ela se acomoda. É como se fosse 3 níveis aqui, né? O
o homem anda, depois ele se detém, ou seja, ele já trilha aquele caminho, ele já se encaminha por aquele caminho de perdição, e por último ele se assenta, ele se acomoda. Diz, não tem nada a ver, assim mesmo, todo mundo vai, né? Todo mundo peca, quem não é pecador, Deus é amor, começa a usar um monte de desculpa para estar no caminho do pecado e do erro. É bem interessante esses 3 degraus. Na verdade é uma corrupção que vai se ampliando. Se a gente escutar o caminho dos pecadores, se a gente parar no caminho deles, e pior ainda, se a gente se assentar e se acomodar nesse caminho de perdição. Vocês estão entendendo? Isso é tremendo. Eu aprendi isso aqui lendo um material do John Calvino. John Calvino fala desses 3 degraus da corrupção humana. Então, quem quer ser bem-aventurado, quem quer ser feliz, não pode trilhar esses caminhos de morte. Ok? Uma vez eu estava prestando atenção na igreja, a irmã Isabel, que estão indo na frente, e a gente dá um sermão às pessoas. Vocês estão prestando bem atenção no Salmo 1? Vê se vocês estão no caminho certo. Lê, presta atenção. Isso. E tem um sermão falando, lê esse Salmo 1, vê onde vocês estão andando. Isso. É tremendo, tremendo. Eu tenho uma palavra pronta só sobre isso aqui, que eu escrevi estudando esse material de João Calvino. É maravilhoso. Antes o seu prazer, o seu deleite, né? Ter prazer na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? É a palavra de Deus. É uma pessoa que não passa um dia sem ler a Bíblia, que tem deleite, que tem prazer. Sobrou um tempinho, ele não vai perder tempo com besteira, ele vai mergulhar na palavra de Deus. Ele tem prazer na palavra de Deus, ele se deleita nas coisas de Deus, ele lê bons livros, lê bons materiais. Eu leio 3, 4 livros ao mesmo tempo. Entendeu? Eu gosto de ler, eu gosto de aproveitar meu tempo com qualidade. Esse é um dos grandes segredos que eu aprendi com os meus mestres, com os meus professores. Eu olhava aqueles caras pregando, ensinando, eu ficava babando na escola, eu falava, qual é o segredo desses caras? Qual é o segredo desses homens de Deus? Como é que eles sabem a boca essas coisas maravilhosas? Recentemente também eu tive a oportunidade de ir assistir durante 12 dias a aula de um dos caras que eu já admirava muito na leitura dos materiais dele, que é o pastor Cote, lá em Curitiba. Fiquei 12 dias ali aprendendo aos pés daquele homem de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda você, escutar de um homem de Deus, de alguém que tem prazer na lei do Senhor, de alguém que é tua referência, e Deus não quer que somente nós tenhamos prazer na lei de Deus, mas que nós sejamos cheios da palavra de Deus, que as pessoas bebam de Deus através das nossas vidas. Amém? E isso é gostoso, é tremendo, quando nós nos deleitamos na lei do Senhor e meditamos na lei de Deus de dia e a Bíblia aqui nos dá uma referência de quantas vezes seria o ideal de nós lermos a Bíblia ao longo do dia. Quantas, pelo menos? 2 vezes. De dia e oxalá todo crente lê-se a palavra de Deus de manhã e à noite. Lá em casa a gente fica olhando, eu não sou muito desse, eu fico tirando assim, fico olhando, analisando a mamãe, quase 90 anos, mas todo dia que manda para ela lá no dedo tudo, mas ela tem aquele prazer de ler e vem contar para a gente, nunca vi daquele jeito. Glória a Deus, que bom. A pessoa tem fome de Deus, Eu acho lindo isso também, quando eu vejo uma pessoa de idade faminta e sedenta pelo Senhor. Ela já podia se acomodar, não, eu já sou experiente, eu sou maduro, eu já sei tudo, já tenho 30 anos de crente. Não. Isso é uma coisa que a gente nunca pode perder, pessoal. É ter um coração de aprendiz, um coração ensinado. Entender que a gente nunca vai saber tudo das coisas de Deus. Que as coisas de Deus são imensuráveis, são insondáveis, são grandiosíssimas. A gente vai ficar a vida toda estudando a Deus e nunca vai chegar ao conhecimento pleno, completo de Deus, porque Deus é muito maior do que a nossa mente finita, limitada, pequena. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é ilimitado. Então é uma descoberta, é uma aventura ao longo de toda uma vida. Amém? E nós temos que mergulhar, na palavra de Deus. E isso é tremendo, é maravilhoso. De dia e se assim nós fizermos, nos deleitarmos na lei de Deus, fugirmos do caminho dos pecadores, sermos esses bem-aventurados,
que Deus está dizendo na sua palavra, seremos como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Como é que é uma árvore plantada pertinho da água? Uma árvore viçosa, frondosa, né? Bem estabelecida, bem alimentada, vigorosa, forte. Que estão os segredos da força do cristianismo, né? Você quer ser um crente forte, um crente vigoroso, um crente que floresce, um crente que prospera, né? Que quer ser essa árvore plantada junto à corrente das águas. Que símbolo que é as águas aqui na palavra de Deus? Hein? Água na palavra de Deus simboliza o quê? Espírito Santo. O que mais? A palavra de Deus também, né? Em Efésios a Bíblia diz que a noiva de Cristo, a igreja do Senhor, será lavada pela água, pela palavra que é a água que nos lava. Então, palavra, Espírito Santo, né? A purificação pela palavra, pelo Espírito, que no devido tempo, ou seja, no tempo de Deus, vai dar o quê? Frutos. Vamos ser frutíferos, vamos ganhar pessoas para Jesus. Hoje foi tão lindo, de manhã vim aqui atender um rapaz, todo assolado, a vida toda confusa, católico, chegou aqui todo atribulado, ganhamos ele para Jesus, louvado seja o Senhor. Entrou aqui dentro, já era. Comecei a ministrar, gritar, orar com ele, chorar junto, no final entregou a vida para Jesus. Mais uma pedrinha na minha coroa, vou fazer isso. Quero ter um monte de pedrinha, né? Então assim, seja um ganhador de alma, seja alguém que conquiste pessoas para Jesus. Ganhe o coração das pessoas, gente, e conduza esses corações aos pés de Jesus. Amém? Às vezes a gente quer ganhar a pessoa para Jesus, mas sem ganhar o coração dela. Primeiro você tem que conquistar o coração da pessoa, para depois levar esse coração aos pés de Jesus. É importante a gente ter essa empatia, essa ligação de coração, essa sensibilidade à dor do outro, né? Nos colocarmos ali na brecha, em oração, clamando a favor daquela pessoa. Isso é dar fruto. Cuja folhagem não murcha. O que significa isso? A folhagem de uma árvore simboliza o quê? Vida, beleza da árvore está na folha, sim ou não? Isso aqui trazendo para nós seria o testemunho cristão. A beleza do caráter de Cristo imputada em nós, colocado, revelado na nossa vida. A glória de Deus, a beleza de Deus nas nossas vidas, onde as pessoas vão ver a beleza de Cristo em nós, o aroma de Cristo, o perfume de Cristo, né? A glória de Deus. São essas folhas que não murcham, porque tem a vida de Deus, porque nós estamos plantados junto à corrente de águas, porque nós estamos dando fruto não para nós mesmos, mas para Deus, para a glória de Deus. Amém? E tudo o que fizer será bem sucedido, será próspero, será abençoado. Quem quer prosperar aqui, levanta a mão e fala glória a Deus. Glória a Deus. Então olha o segredo de um homem e de uma mulher próspera, de sucesso de verdade. É alguém que não anda no caminho dos pecadores, é alguém que se deleita na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. Esse é o segredo do sucesso na vida cristã e em todas as áreas da nossa vida. Nos deleitarmos na lei do Senhor e nos afastarmos daquilo que nos afasta de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá para o nosso material, página 89, lá embaixo, né? Último parágrafo lá. Beleza? Nós falamos sobre o nascimento virginal de Jesus, que é um dos grandes problemas, né? Uma das grandes controvérsias da Bíblia. Falamos um pouquinho sobre os milagres, né? E algumas colocações que são feitas acerca dos milagres. Falamos sobre as profecias também, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e algumas controvérsias que envolvem as profecias. Dentre elas, a última que nós falamos foi sobre o nascimento virginal, né? Da Virgem Maria, que gerou Jesus de Nazaré, através da semente de Deus, porque foi concebido pelo Espírito, e da semente humana, que era a sua própria mãe, a Virgem Maria, mãe de Jesus. Ok? É algo natural ou sobrenatural, gente? Sobrenatural. Todo milagre é sobrenatural. Se você for tentar racionalizar,
os milagres fica complicado, porque o milagre não é natural, o milagre é sobrenatural, ele possui um elemento divino, ele vem do céu sobre a terra, é quando os céus beijam a terra, tocam a terra, e nós somos abençoados por Deus, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Então vamos lá. Consideramos também, lá embaixo, o último parágrafo da página 89, também a profecia de Daniel, grande profeta Daniel, né? Sobre as 70 semanas proféticas, que estão lá em Daniel 9, 24. Ela diz claramente que, a contar da época em que foi dada a ordem para a reconstrução de Jerusalém, até a vinda do Messias, o príncipe, uma referência aqui a Jesus de Nazaré, passariam-se 7 semanas e 62 semanas. Então, 7 mais 62 dá quanto? 7 mais 62 dá 69 semanas. Tá bom? Todo mundo está achando ali no material? Página 89, lá embaixo, parágrafo de 9, lá embaixo. Então, ó, depois da 72ª semana, o Messias seria morto, ok? E a cidade seria destruída. Eu pergunto para vocês, esse o príncipe, vocês podem ver que está com letra maiúscula, que é uma referência a Jesus, ele foi morto, gente, sim ou não? A cidade de Jerusalém foi destruída, historicamente falando, sim ou não? Sim, no ano 70, depois de Cristo, o imperador Tito, ele entrou em Jerusalém, matou diz a história, mais de 1,5 milhão de judeus morreram no cerco que o imperador Tito, o imperador romano Tito, fez contra os israelitas que estavam refugiados ali, né, em guerra, né, no processo de rebelião contra o Império Romano. Ali a terra de Jerusalém foi devastada, foi destruída 70 anos depois de Cristo, ok? No ano 70 DC, depois de Cristo, ok? Então, depois da 72ª semana, o Messias seria morto, a cidade destruída, e assim foi. Os estudiosos mais críticos já tentaram sem sucesso, ofereceram uma tradução diferente para essa passagem e diluíram, ou seja, diminuíram seu significado ao afirmar que os períodos de tempo mencionados na profecia são apenas simbólicos. Vocês vão ver que não foi simbólico, foi literal. Basta a gente ter uma compreensão bíblica do que significa uma semana profética. E ó, 62 mais 7 deu 69. Está faltando ainda uma semana profética. Que semana profética é essa? É a tribulação, que ainda não aconteceu. Uma semana profética abriu-se um parêntese profético, que é a era da igreja, a dispensação da graça, entre a semana 69 e a 70, a 70ª semana. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu não vou entrar em detalhes, é muito complexo. É uma palavra escatológica, o pastor Volteni tem sobre a estátua de Nabucodonosor, que fala sobre os 5 grandes impérios que houveram sobre a terra e o que significa aquelas 70 semanas proféticas, né, descrita aqui em Daniel, e os 5 grandes impérios, entre eles o último, que é o império do anticristo, que vai reinar e vai governar esse período profético chamado tribulação, que é um período de 7 anos proféticos. Por isso são 1260 e poucos dias, 3 anos e meio, depois mais 1200 e poucos dias, mais 3 anos e meio. Primeiro, princípios de dores, né? A mulher que dará à luz, são os primeiros 3 anos e meio proféticos, princípios de dores. E logo em seguida, o que a Bíblia chama de grande tribulação. Então, esses 2 períodos de 3 anos e meio, 3 anos e meio, se compõem num período chamado tribulação, ou período tribulacional. Tá joia? Outra hora eu vou explicar para vocês, é bem complexo, teria que fazer um gráfico aqui e tal. Só estou explicando mais ou menos para vocês não boiar aqui.
Joia? Vamos lá, podemos então destacar duas explicações. Primeiro, de acordo com o costume judaico, a palavra semanas diz respeito a um período de 7 anos, é o que eu estou falando. O judeu compreende a semana como também, simbolicamente, como um período de 7 anos. Porque uma semana tem quantos dias, gente? 7. E às vezes um dia na Bíblia tem a referência a um ano. Como também um dia na Bíblia tem a referência como 1000 anos. Sim ou não? Está lá em Pedro, né, na carta de Pedro, que fala sobre isso. Os hebreus contavam o tempo em grupos de 7 e de 50 semanas e jubileus, né? Após 7 anos, as dívidas deviam ser perdoadas, e cada jubileu que ocorria de 50 em 50 anos, todos recebiam de volta as terras que porventura tivessem perdido. Isso aqui é bem interessante, né? Se vocês verem ali no Antigo Testamento, a cada 7 anos existiu o ano do jubileu, e a cada 7 anos de 7 anos, ou seja, 49 anos, no 50º ano, por mais que a minha família tivesse perdido a terra por fulano de tal, por dívidas e coisas assim, no 50º ano, aquela terra era resgatada, restaurada, aquela família original, entendeu? Ela era restituída. É chamado na Bíblia do ano da restituição. O ano da restituição, o ano do jubileu, ok? Então essa prática era tão antiga quanto as leis e preceitos levíticos. Está lá no livro de Levítico. O livro do jubileu, escrito no período intertestamentário. Qual é o período intertestamentário, gente? Aquele período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, um período de silêncio. Quantos anos, vocês se lembram? 400 anos de silêncio, ou período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, onde Deus se calou profeticamente, onde não foi escrito nenhum livro de valor, né, canônico, considerado inspirado por Deus. Foram escritos livros ali, mas não foram aceitos nem pelos judeus, nem pelos pais protestantes, cuja Bíblia nós lemos nos dias de hoje, considerados livros canônicos, autênticos, legítimos, considerados inspirados por Deus. Então é o que ele está falando aqui. Esse livro do jubileu foi escrito nesse período de 400 anos, ou seja, ele foi desconsiderado como um livro inspirado por Deus, ok? Data e eventos em Gênesis a partir dos critérios como o jubileu, a semana, o ano, o mês, o dia de cada acontecimento. Obviamente, as semanas naquela cronologia representam períodos de 7 anos. Então, isso que os agnósticos, os ateus, os críticos da Bíblia estão dizendo que esses anos proféticos aqui não são anos literais, mas são anos simbólicos, é uma grande balela, é uma grande mentira, né? Basta você conhecer a Bíblia como um todo, basta você conhecer de simbologia bíblica, basta você conhecer a mente judaica, você vai entender que essa semana profética de Daniel se constitui de 7 anos proféticos, ok? 7 anos proféticos. Obviamente, como eu já falei aqui, assim 7 semanas e 62 semanas são, portanto, 69 semanas de anos, ou seja, 69 multiplicado por 7, o que resulta 483 anos. Uma semana adicional, mencionada no versículo 27, completa as 70 semanas. Essa semana adicional, o que é? A tribulação. Seria a 70ª semana de Daniel. Se vocês olharem cronologicamente, gente, de quando foi escrito isso por Daniel, até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aquela entrada onde ele entrou ali no jumentinho, onde saudaram Jesus, Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, deu certinho 483 anos, conforme a palavra de Deus descreveu no livro de Daniel. Agora eu pergunto para vocês, isso é natural ou sobrenatural? Somente um Deus que conhece o presente, o passado e o futuro
poderia acertar cronologicamente uma data como essa, entre, né, aqui como foi falado, entre o decreto aqui de construção do templo e a entrada triunfal do príncipe, uma referência a Jesus, em Jerusalém, né? E ali começou aquele tempo onde ele foi morto e depois ressuscitou, ok? Semana ali da paixão, né, de Cristo. Uma semana adicional, tá, já falei. Em segundo lugar, então, houve várias ordens para restaurar e reconstruir Jerusalém. A primeira delas partiu de Ciro, fala comigo, Ciro, por volta de 539 a.C. Essa foi posteriormente revocada e apenas o templo foi reedificado. Os próximos decretos desse tipo ocorreram no período de Esdras e de Neemias, lembrando que foram 3 levas de judeus que voltaram do cativeiro para a terra de Israel, para restaurar a terra de Israel. Quem foram eles? Esdras, Neemias, e o primeiro deles quem foi? Zorobabel. Fala comigo, Zorobabel, Esdras e Neemias. Foram os 3 grupos de judeus que voltaram do cativeiro para restaurar a terra de Israel. Zorobabel, primeira leva. Segunda leva, Esdras, o sacerdote, que restaurou o templo. E a terceira leva, Neemias, que foi o restaurador dos muros de Jerusalém. Então fala comigo, Neemias, muros. Esdras, templo. E Zorobabel, o primeiro grupo que voltou à terra para restaurar a terra de Israel. Tá bom? Beleza? Isso é importante aprender, são fatos históricos, fatos importantes. Vamos lá. Então, os próximos decretos desse tipo aconteceram nos períodos de Esdras e Neemias, entre 456 e 444 a.C. O texto de Esdras 499 dá a entender que o edito incluía também a reconstrução de Jerusalém. Assim, o profeta reergueu a cidade e seu amigo Neemias terminou os muros. Por esse motivo, alguns estudiosos contam que a partir da data mencionada por Neemias, usando anos mais curtos do que o normal, porque Apocalipse 11:2, se comparando com 12:6, refere-se a anos de 360 dias. Parece mais lógico usar anos normais, iguais aos que os judeus empregavam em seus cálculos, e contar a partir da data de Esdras. Portanto, 456 a.C. menos 483 anos é igual a 26 DC depois de Cristo. Por que 26 depois de Cristo? Porque, segundo os especialistas, quando se transformou o calendário oriental no calendário ocidental, que é o gregoriano, que a gente usa hoje, aconteceu uma diferença entre o ano 1 antes de Cristo e, vamos dizer assim, o início do ministério de Jesus, a entrada triunfal, tudo isso, um intervalo de 4 a 6 anos. Provavelmente 4, é o que eles dizem. Então, seria que ano 30, vamos dizer assim. Mas como teve esse erro de 4 anos, que na verdade não foi um erro de Deus, não foi um erro da Bíblia, é um erro humano, quando se transformaram, né, o calendário ocidental num calendário gregoriano. É o calendário que nós usamos hoje aqui. Nosso calendário é o calendário gregoriano, em homenagem a um papa chamado Gregório, no século VI depois de Cristo. Tá bom? Vamos lá então. Vamos lá. Não existe então ano zero, portanto a resposta correta não é 27 DC. Esse é precisamente o ano em que Cristo foi anunciado por João Batista como o Messias de Israel. Pouco tempo depois, Jesus foi morto, 40 anos. Lembrando aqui que essa anunciação de João Batista foi no início do ministério de Jesus, sim ou não? Quando Jesus estava chegando para ser batizado. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É o início do ministério de Jesus, o batismo. Depois ele foi para o deserto e aí começa a pregar, operar milagres e tal. Então, 40 anos mais tarde, a cidade foi destruída em um cerco cruel realizado pelos romanos. Quem foi o imperador que destruiu Jerusalém?
O general Tito, não é o da Bíblia, tá? Por favor, não pode confundir. Tito da Bíblia é um crente, é um discípulo de Paulo. Não vamos pensar que aquele ali é outro, discípulo de Paulo, filho na fé de Paulo, um pastor, presbítero da igreja primitiva. O general Tito era um personagem político, um líder militar do Império Romano, que entrou numa revolta dos judeus, né? Ali descrito, isso aí é descrito nas obras de Flávio José. Flávio José foi um dos maiores historiadores judeus. Ele tem uma obra escrita sobre a guerra dos judeus, onde ele relata os fatos que aconteceram nessa guerra de rebeldia e de revolta, onde o exército romano cercou Jerusalém e fez uma grande chacina e destruiu plenamente a terra de Jerusalém. Por isso que Jesus também profetizou, gente. Se lembra que os discípulos estavam dizendo: olha o nosso templo, que bonito e tal, era a glória dos judeus, era o templo. Até hoje, né? O muro das lamentações é a glória do judeu. Sim ou não, gente? Então imagina o templo, o orgulho nacional, símbolo do nacionalismo, da religião, da fé judaica. E Jesus falou o quê? Não ficará pedra sobre pedras. 40 anos depois, profeticamente, a palavra liberada por Jesus, palavra liberada lá atrás também pelos profetas, se cumpriu. Porque a palavra de Deus passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Amém, queridos? Glória a Deus. Em qualquer teoria sobre a data de Daniel, a profecia, desde que interpretada com rigor, refere-se a fatos que aconteceriam muito tempo depois da época daquele profeta. Portanto, o argumento a favor da profecia é bastante forte. No entanto, as opiniões podem divergir com relação ao cumprimento da 70ª semana, que aqui nós estamos falando de escatologia, e aí existem suposições bíblicas, posicionamentos diferentes, tá? Existem os pré-tribulacionistas, os mesos, que somos nós, mesotribulacionistas, os pós-tribulacionistas, os amilenistas, e assim várias posições escatológicas. Pastor, o que é escatológico? É sobre a doutrina do final dos tempos. Escatologia. Logos, logia, é a ciência, o estudo do escatos. Escatos no grego é os últimos dias, os acontecimentos finais, as profecias do tempo do fim. Amém? Isso pode ter diferença sobre a 70ª semana, de opiniões e tal, mas a história e a arqueologia e a Bíblia comprovam que Deus tinha razão. Que as profecias que saíram da boca de Deus, escritas pelos profetas, homens santos, né, cheios do Espírito Santo, selecionados a dedo por Deus, escreveram as palavras de Deus e não liberaram sequer uma profecia sem a direção e orientação do nosso Senhor. Amém? Só um Deus onisciente, que conhece todas as coisas, teria capacitado e capacitariam esses homens de maneira tão sobrenatural para escreverem as palavras do divino, do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Deus onisciente, do Deus que conhece todas as coisas, que se cumpririam dezenas de anos depois. Amém, amados? Levanta as duas mãos para o céu e fala assim: eu creio. Eu creio Na Bíblia. na Bíblia. Deus tem razão. Deus tem A razão. palavra de Deus A palavra de é a Deus verdade de Deus. é a verdade. Tudo que tem na palavra de Deus, Tudo que tem na palavra eu creio, eu creio como verdadeiro cristão. como verdadeiro cristão. Amém? Amém. Os pré-milenistas, está escrito aqui, dentre os quais o autor se inclui, né? Pré-milenistas, nós também somos pré-milenistas. O que é um pré-milenista? Pré-milenistas, tá? São aqueles que creem que vai haver uma tribulação antes do milênio. Nós cremos, tá? Tribulação aqui composta de 3 anos e meio, princípios de dores, e
os outros 3 anos e meio finais, a grande tribulação. Beleza? Pré-milenista. Tem gente que é amilenista. São aqueles que não creem no milênio. Eles creem que a gente já está vivendo o milênio. Pastor, o milênio é aquele tempo de O reinado. que é o de milênio? Cristo. Muito bem perguntado. São os 1000 anos onde Cristo reinará na terra, tá? Na terra. Aqui eu estou falando visivelmente e não espiritualmente. Visivelmente e em corpo, em glória, corpo glorificado, tá? Isso aqui tudo depois do arrebatamento da igreja, dos juízos de Deus sobre a terra. Tá bom? Eu vou passar rapidinho aqui, só para vocês não boiarem no que a gente está falando. Todo mundo entendeu aqui? Ó, vou botar resumidamente, tá? Nós estamos aqui. Era da igreja. Tá? Nós estamos vivendo isso aqui. Que começou no ano, sei lá, 30 e pouquinho depois de Cristo. Vou botar aqui 33. E está rolando aqui, era da igreja. Sim ou não? Começa aqui no Pentecostes. Tá? O início da igreja primitiva, Pentecostes. Então nós estamos nesse período profético, que é o intervalo entre a 79ª semana de Daniel e a 79ª e a 69 semana e a semana 70 de Daniel, tá bom? 60, sei lá. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer um fato aqui, que é o início da tribulação. Muitos creem, né? Boa parte dos cristãos creem que o fato que vai marcar o início do período tribulacional é o arrebatamento da igreja. Isso. Arrebatamento da igreja. Também, simultaneamente, vai acontecer o quê? A ressurreição dos justos. Tá bom? E aqui se inicia um novo tempo. Como eu já falei, 3 anos e meio. 3 anos e meio aqui. Aqui princípio de dores. E aqui grande tribulação. No final desse período vai acontecer uma batalha chamada Armagedon, tá? É a batalha final, vamos dizer assim, que é o que a gente chama de juízo final, é o juízo de Deus e tal, onde a igreja que foi arrebatada voltará em glória. Aqui em cima vai estar acontecendo o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, tá? Nós voltaremos em glória com Cristo, que é o que a gente chama de segunda vinda de Cristo. Tá bom? A gente precisa entender que é diferente, tá? Arrebatamento é uma coisa. Aqui Cristo não vai descer na terra, Ele vai levar a sua igreja para os ares. Os crentes vão desaparecer na terra e se encontrar com Cristo nos ares. Vão sumir da terra e aparecer lá nos ares. Nas regiões celestiais vamos nos encontrar com Cristo. O arrebatamento da igreja, Cristo não será visível. Os crentes vão desaparecer da terra e se encontrar com Cristo lá em cima. Agora, a segunda vinda de Cristo, os crentes vão descer depois daquilo que eu chamei aqui, tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, aquela grande festa no céu, o pau quebrando aqui na terra, o juízo de Deus, o juízo final, né? Vocês estão entendendo? Os cálices da ira de Deus, as 7 trombetas, todas aquelas coisas de Apocalipse vão estar acontecendo aqui, nesses 2 períodos proféticos aqui. O primeiro um pouquinho mais light, mas já terrível, e os últimos 3 anos e meio, pior ainda, né? Juízos ainda mais pesados sobre a terra, que é a grande tribulação. Todos esses 2 períodos é considerado período tribulacional, tá? Ou tribulação, como a gente chama. Tem muitos que creem que o arrebatamento talvez aconteça aqui, ó, na metade
na metade, que é a posição mesotribulacionista, meso do meio. O pastor Volteirinha ensina isso aqui, tá? Eu estou passando as posições aqui só para vocês entenderem. Nós aprendemos na Igreja Batista Betel essa posição aqui, a mesotribulacionista. Alguns creem nessa daqui, pré-tribulacionista. Boa parte dos cristãos creem nessa aqui, principalmente os pentecostais, né, os pentecostais e tal, creem nisso aqui. E tem gente que não acredita na tribulação. Alguns tradicionais e tal não acreditam na tribulação. E não acreditam nem no milênio. Só creem que Jesus vai voltar aqui no final de todas as coisas e acabou. Tá? É uma postura até meio doidona, né? Mas eles acham que, coitados, acham que tem razão. Mas amém, são posições teológicas e tal. Então, cada um pode pensar o que quiser, né? Mas é só nós, né, que tem essa visão maravilhosa. Não, pastor Júnior, nós não podemos estar falando, a gente fala aí para fora para ver se ele é louco. Exatamente. Tá? É doido. O católico, por exemplo, o católico, ele não acredita nisso aqui, tribulação, nem milênio, ele crê que nós já estamos vivendo o milênio, que o reino de Deus, quem estabelece a Igreja Católica, através da igreja, das comunidades, das missões e tal, papapá. Eles não creem nada disso. No arrebatamento eles não falavam nada. Eles creem só na volta de Jesus, mas é uma coisa assim bem vaga, não é nada assim desse jeito aqui profético. Pastor, no arrebatamento eles creem que tudo isso aqui é simbolismo bíblico. Fala o quê? no arrebatamento eles acreditam. Sim, na volta de Cristo. Seria essa segunda volta aqui, tá? Para ele. O adventista também não acredita nisso aqui. O adventista não acredita em arrebatamento, não acredita na tribulação. Ele acredita só na segunda vinda de Cristo. Pastor, eles acreditam, mas não dá muito ênfase. Não dá. Até porque é polêmico, existem vários posicionamentos, tá? Eu só estou passando aqui rapidinho, tá, gente? Isso aqui é complexo, complicado, teria que ficar vários dias explicando para vocês os detalhes, os pormenores disso aqui. Só para vocês darem uma olhada no que eu estou falando, tá bom? Todo mundo está entendendo rapidamente, assim, por cima, basicamente? Meu pastor. E aqui começaria, só para terminar aqui começaria o que a Bíblia chama de milênio. Tá? Milênios são 1000 anos. Cristo rei, tá? Cristo reinando e nós governando com Ele em glória, com corpos ressurretos, glorificados e tal, com os sobreviventes que sobreviveram da tribulação, tal, uma série de coisas. A terra vai ser redimida, uma série de promessas de Deus. Vocês podem assistir na internet, tem uns vídeos do pastor Volteirinha, muito assistido, sobre o milênio. Tem no YouTube. É o terceiro vídeo mais assistido do pastor Volteirinha, é esse. Do canal, tá? Então, é sobre o milênio. Todo mundo entendeu o que é milênio, o que é pré-milenista, mais ou menos assim. É uma coisa complexa, tá, gente? Teria que ser outras aulas aqui para ficar bem claro. Só para vocês terem uma ideia, assim, mais ou menos. Desculpa aí os rabiscos aí. Porque Jesus, quando buscar a tua igreja, né? Quer dizer que aquele que estiver preparado, vai depois da segunda, quer dizer que aí vai ter sofrimento, aí vai ter o sofrimento da perseguição. Exatamente. É verdade que não vai ter igual agora na terra agora. Aí depois vai ser sofrimento que eles têm que fugir. Porque nós cremos que vai ter salvação nesse período, mas a salvação vai ser muito difícil. Vai ser difícil. Baseada no martírio, na morte e da não negação de Jesus como Senhor, na não marcação do número da besta na palma da mão ou na testa. Então, uma série de detalhes que tem aqui que não daria para a gente dar hoje aqui, porque não é o propósito aqui. Bom, vamos lá, vamos continuar? Pastor, a gente vê que já está sofrendo, porque o chip já está no Brasil, né? Já tem o chip no Brasil, vários países já estão querendo a digestão do negócio do chip. Tecnologia para isso já existe, tá? Faz tempo. Faz tempo, tá? Não sabemos se é esse chip, mas pode ser que seja. Vamos lá, cumprimento de profecias no Novo Testamento, gente. Muitas profecias registradas no Novo Testamento estão se cumprindo nos dias de hoje, sim ou não? Sim. Um exemplo delas é Mateus 24, né? Quando a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria e a iniquidade se multiplicaria. Vocês acham que isso aí é real, gente? É uma profecia que está acontecendo hoje? Sim ou não? Sobre os casamentos de
dissolvendo, divórcio para tudo quanto é lado, família, né, disfuncional, filhos assolados, o pecado e a iniquidade sendo produzida numa escala como nunca antes, o crescimento do homossexualismo, lesbianismo, sujeirada, pedofilia, toda essa sujeirada, essa imoralidade, né? O homem produzindo, criando coisas para pecar, é um relato puro da Bíblia, que a Bíblia diz que seriam como nos dias de Noé. Altíssimos índices de corrupção humana, de tal maneira que a ira de Deus, né, se acendeu e Deus veio e julgou a terra pelas águas do dilúvio. Ok? Então esse juízo vai acontecer de uma maneira diferente. Aonde? Na tribulação. Todo mundo está entendendo? Amém? Então Jesus fez uma profecia ousada quando disse a alguns pescadores: mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Marcos 13:10. Contudo sabemos que a partir de uma origem humilde, a igreja cristã se expandiu ao ponto de chegar a todas as principais regiões do mundo. Sim ou não, gente? A igreja está avançando, está crescendo, por mais que tenha um monte de coisas horrendas na igreja, né? Um monte de doideira para tudo quanto é lado. A igreja está crescendo, o evangelho está se expandindo, sim ou não? As missões transculturais estão avançando. Deus está invadindo todos os recantos da terra e se cumprindo a palavra profética que diz que a terra será cheia da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Amém? Quem quer ser cheio da glória do Senhor? Amém. Levanta a mão, dá glória a Deus. Glória a Deus. Pode contar comigo, Senhor. Amém? Sermos manifestação da glória e da graça de Deus. Então Jesus também previu: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Tudo o quê? As palavras proféticas de Mateus 25. Ok? Os judeus resistiram. Mesmo depois de serem dispersados, perseguidos, expulsos, massacrados, sobreviveram ou não, gente? O povo judeu. Claro, hoje tem aproximadamente, só em Israel ali, aproximadamente 15 milhões de judeus. Fora judeus lá espalhados pelo mundo todo. Hoje eles são uma nação. Né? A figueira que brotou novamente, de Mateus 24, que voltou a renascer, a ressurgir, a partir ali, né, do estabelecimento de Israel como nação, Estado soberano, né, democrático de Israel. Tremendo isso, 1948, exatamente. Então é isso aí. Vamos lá. Onde é que nós estamos? O retorno dos judeus a Israel, que é conhecido, né, como o retorno, o movimento sionista. Pode anotar aí, é importante. Movimento sionista é o movimento de retorno dos judeus logo depois da Segunda Guerra Mundial, de volta à sua terra, à sua pátria, a terra prometida, a terra de Canaã, a Palestina. Movimento sionista. Tem um movimento que teve dos judeus sendo espalhados pelo mundo depois da destruição de Jerusalém, que é chamado de diáspora. Anotem aí, diáspora judaica. Foi quando os judeus, depois da destruição de Jerusalém, foram espalhados por toda a terra. Depois teve um movimento contrário, ou seja, de vários cantos do mundo, os judeus estão até hoje regressando à sua terra natal, a terra de Israel. Se Deus quiser, esse ano nós vamos lá. Achei um pacote por R$3.900 para Israel. Estou orando aí para Deus dar uma data para uma semana em Israel. Jesus, já estou profetizando. Não estou com dinheiro ainda, tá, gente? Mas eu estou profetizando e crendo. Em nome de Jesus. Só R$3.900, uma semana em Israel. Baixa temporada, sim. Temporada, baixa temporada, R$3.900 eu achei. Quem quiser ir comigo, vamos embora. R$3.970. É o pacote mais barato que eu já achei. E é num lugar confiável, tá, gente? Um site confiável. E outra coisa, não é 10, 12 dias, é uma semana. São 7 dias. 3 dias em Tel Aviv e 4 dias em Jerusalém.
7 dias. Mas está baratíssimo, eu nunca achei um pacote tão barato. E é possível, tá, pessoal? Eu já achei passagem aérea para Israel procurando, caçando por R$3.000. Os outros 1.000 é hotel. O hotel lá é barato, 100, 120, 140 reais por dia. Então é possível. É um pacote, meu pastor, né? 4.000. É, fora alimentação, fora os passeios e tal, né? Isso aí a gente vai fazer assim meio que. Eu tenho bastante experiência de viagem, vocês sabem, né? Viram? Eu viajo bastante. Inclusive eu estou me programando a próxima viagem aí, se Deus quiser, em nome de Jesus. Não, é no segundo semestre. Vamos ver uma data aí. Por quê? Porque, gente, qual é a ideia? Eu e o Rodrigo, a gente quer ir para lá, né? E um outro irmão quiser ir com a gente e tal. Para aprender a fazer a viagem para lá, eu tenho alguns contatos, pastores, o Rodrigo também, tal, o Zafibol, um monte de gente. E a nossa ideia é aprender a fazer o turismo lá para no outro ano seguinte nós levarmos uma excursão oficial da igreja. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Tá bom? Amém? Orem pela gente, orem pelos recursos. Eu não tenho dinheiro ainda, mas Deus proverá. Glória a Deus. Hã? Hã? Sei, tá certo. Com certeza. Oferta. Deus tocar no coração. Em nome de Jesus, vai ser tremendo. Tá? É um sonho, na verdade, que eu tenho, né? Eu já conheço quase 30 países, mas Israel ainda não. E em nome de Jesus, quem sabe esse ano aí vai ser. Porque Jesus está voltando, tem que ser logo. Senão nós vamos morar lá, né? Um novo corpo glorificado e tal. Então assim, vamos lá, vamos voltar para cá. Estamos empolgados, né? Estamos empolgados, vamos lá. Então o retorno dos judeus a Israel, que é o movimento sionista, vem acontecendo em nossa época, ou seja, até hoje, e é cumprimento adicional muito importante das profecias da antiguidade. Entre elas aqui, Zacarias 12:11. Alguém pode ler Zacarias 12:11? Enquanto eu continuo aqui, Zacarias 12:11. Essas previsões, amados, não representam um problema nem causam constrangimento algum à fé cristã. As muitas profecias que já se cumpriram são uma prova sobrenatural de que Deus se pronunciou. Deus falou e até hoje está acontecendo, está se cumprindo, está se realizando. Fala. Perícope, né? Fala. O fim dos inimigos de Jerusalém. Esta é, pois, a palavra de Yahvé para Israel. Palavra do Senhor, que estende os céus, estabelece o alicerce da terra e forma o espírito do ser humano dentro dele. Eis que farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, e também Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Isso aí é o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem movê-la serão gravemente feridos. Isso aí acontece ainda hoje. Sim ou não? Sim. Jerusalém é uma terra disputada entre muitos povos, pelo menos 3 religiões: cristianismo, judaísmo e islamismo. Toda hora estão naquele piseiro, aquela briga, os palestinos também. Direto. Fala. Todas as nações da terra se reunirão para combatê-la. Isso aí já é tribulação. Naquele dia afirmou o Eterno: ferirei de medo todos os cavalos e de total demência todos os que cavalgam sobre ele. Abrirei os meus olhos a fim de proteger a casa de Judá, mas ferirei de cegueira os cavalos de todas as nações. Isso, cavalo aqui também provavelmente é algo simbólico, tá? Porque naquela época não tinha tanque, nem helicóptero, nada disso. Então, a visão profética foram cavalarias, exércitos, coisas nesse sentido, tá bom? Pode continuar? Não, tá bom, até aí, vamos lá, vamos continuar aqui. Obrigado, tá nada, nota 10. As supostas contradições encontradas na palavra de Deus, amados. Os críticos liberais dizem ter encontrado várias contradições na Bíblia. Eles falam isso. Estas, porém, não são tão graves como eles alegam. Nesse estudo, infelizmente, é impossível responder a todas essas questões, até porque isso aqui é um resumo, tá, gente? É um resumo dos principais tópicos e tal, para que a gente possa dialogar e falar
de alguns fatos históricos, que esses críticos da Bíblia começam a mencionar, falar besteira, não entendem direito as coisas, e começam a combater e colocar como se a Bíblia fosse uma grande mentira, uma grande invenção, um livro adulterado, criado por homens, inventado e coisas assim. Nós estamos vendo aqui que não. É um livro de milagres, é um livro de profecias que se cumpriram, fatos históricos, arqueológicos, tudo isso que nós estamos vendo aqui, tá bom? John Halley pesquisou as publicações dos críticos modernos e fez uma revisão de todas as dificuldades que eles afirmam ter descoberto. As respostas de Halley, um americano, cuidadosamente preparadas, têm sido aceitas por causa da sua fidelidade ou seja, um estudioso, teólogo, provavelmente, historiador, pegou todas as grandes pesquisas e críticas e controvérsias acerca da Bíblia, colocou numa obra e foi respondendo e rebatendo todas essas críticas, essas controvérsias. Estão entendendo aqui, gente? Elas são dignas de consideração. Outros estudiosos evangélicos também contribuíram com mais sugestões. Uma dessas supostas contradições é o suicídio de Judas, aquele que traiu Jesus. Mateus 27:5 relata que Judas retirou-se e se enforcou. Em Atos 1:18 lemos: e precipitando-se, rompeu-se pelo meio. A palavra original de Mateus, traduzida como enforcar, não se refere necessariamente ao enforcamento, mas ao ato de suicídio em geral ou ao estrangulamento. Ela é usada em 2 Samuel 17:23 para traduzir o vocábulo hebraico Hanak. Essa raiz, usada apenas em Naum 2:12 e Jó 7:15, significa não enforcamento especificamente, mas sim qualquer tipo de estrangular. E o que importa é que ele se matou. O método, como foi feito, isso é um detalhe, gente? Que eles querem criar caso com isso aí. Mas aqui nós estamos estudando a palavra no original. A morte na forca não era comum no período veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento. É claro que, caso o corpo de Judas não fosse encontrado, iria se inchar e iria se romper. A suposta contradição pode se dever a uma tradução demasiadamente precisa. Ou seja, um comentário assim, que ele se enforcou, pegou, ele caiu e se rompeu. Pode ser também, exatamente. Muito bem colocado. Marcos 14:30, ou seja, na verdade Atos ampliou, Aqui Mateus falou e Atos ampliou, detalhou, Por isso que ele diz aqui, foi mais preciso ainda, que o autor de Atos, quem foi? Lucas. Lucas era um médico era um cientista. E pode observar que o evangelho de Lucas é o evangelho mais detalhado da Bíblia. E o livro de Atos, cheio de detalhes, até o ano do imperador tal, não sei o que, morrendo e tal, porque ele era um cientista, um cara preparado, um médico. Na época não era qualquer um Zé Mané, não. Era um cara letrado, inteligentíssimo, com grande escrita, com grande capacidade racional, mental, erudição, Então, tinha toda essa capacidade. Ok? Beleza? Vamos lá. Cadê? Onde é que eu estou? Marcos 14:30, 72 relatam a tríplice negação de Pedro antes que o galo cantasse 2 vezes. Os outros evangelhos mencionam apenas o cantar do galo. Alguns dos manuscritos mais antigos de Marcos não incluem a expressão 2 vezes, portanto concordam com o texto de Mateus e ou seja, eles querem criar caso em pequenos detalhes da Bíblia para arrumar confusão, para arrumar controvérsia. Vocês estão entendendo? Esses caras são terríveis. Então vamos lá. Em alguns manuscritos, já falei. Em alguns manuscritos, lemos no texto de 2 Crônicas 36:9 que Joaquim tinha 8 anos quando foi levado cativo. Joaquim era um rei aqui do reino de, não me lembro se de Judá ou de Israel, Foi levado cativo. Para onde? Para Babilônia. Mas em 2 Reis 24:8 menciona que ele tinha
18. Ou seja, os caras começaram a criar confusão por causa disso. Alguns dos textos em hebraico, como a Septuaginta, né, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, fala comigo, Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento em hebraico, os 70 sábios judeus, na cidade de Alexandria, no reino de um rei, grego macedônio, traduzindo a palavra de Deus, do hebraico, em pequenas porções em aramaico, ao grego, koiné, ou seja, o grego comum, tá? O grego popular, o povão. Beleza, gente? Estou falando isso para vocês memorizar essas coisas, porque são detalhes importantes. Então, toda vez que tu lembrar a Septuaginta, você vai lembrar que é o Antigo Testamento, a tradução do hebraico, e de pequenas porções de Daniel em aramaico para o grego koiné. Era a Bíblia que provavelmente Jesus leu e lia no templo quando ele ia ministrar. Era a Bíblia que Jesus lia. Segundo os eruditos, né, os estudiosos da Bíblia, era a Bíblia que Jesus lia. Porque a língua proeminente em todo o Império Romano era o grego, koiné. E claro que todo judeu também falava hebraico. Aprendia, né, o Pentateuco, a lei e os profetas, que para nós é o Antigo Testamento. Aprendia desde os 6 aninhos, com 12 anos, ele entrava, né, no bar mitzvah, era apresentado diante da sociedade como alguém que já tinha autoridade de ler, de interpretar e de memorizar a lei e os profetas. E aqueles que se destacavam, né, a partir dos 12 anos, eram colocados aos pés dos rabinos judeus, e aí se desenvolviam ainda mais para se tornarem os líderes religiosos do povo judeu. E quem sabe até se tornarem os novos rabis, mestres. Rabi significa mestre, mestres de Israel. Ok? Legal saber essas coisas, né? Cultura judaica. Cultura judaica. Até hoje tem esse bar mitzvah, né? Que é essa festa onde o homem deixa de ser menino e se torna jovem, né? Ele cresce de nível, ele é apresentado dentro da sociedade como alguém que domina a lei de Deus. Domina no sentido de entende, compreende, interpreta e memoriza boa parte, praticamente todo o Antigo Testamento, sabe de cor. Uma coisa extraordinária, desde os 6 anos de idade. Amém? 6 anos estudando a fio a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Lembrando que a Bíblia judaica não é igual a nossa, é só o Antigo Testamento. A lei, a Torá, o Pentateuco e os profetas, ou seja, os demais livros é considerado a lei e os profetas. Beleza? Nós já vimos isso em aulas anteriores. Vamos lá, onde é que nós estamos? Aonde? Esse é obviamente o texto original em ambos os livros. Assim a crítica textual soluciona esse problema. Outro exemplo é do cego que foi curado. Quando Jesus deixava Jericó, Marcos 10, 46 e 52, os relatos paralelos parecem discordar, mas Mateus 20, 30 traz: e eis que 2 cegos assentados à beira do caminho. Em Lucas 18, 35 menciona, né, um cego que foi curado. Quando Jesus se aproximava de Jericó, dando a entender que o homem teve a sua vista restaurada nos arredores daquele lugar. A Bíblia só está esclarecendo, não está se contrariando. Naquela época havia 2 cidades com o nome de Jericó, uma antiga e outra onde ficava o palácio de inverno do rei Herodes. Logo, o grupo de discípulos poderia estar saindo de uma das cidades e passando pelas imediações da outra, sim ou não? Sim, a história diz isso. Esses relatos não são contraditórios, simplesmente um deles traz mais detalhes do que isso é tremendo, gente, na Bíblia. Aquilo que aparentemente parece ser uma contradição, um contraponto, um contraste, algo que está se contradizendo, se você for olhar com bastante cuidado, zelo, erudição bíblica,
hermenêutica, que é a ciência de interpretar corretamente os escritos da palavra de Deus, você vai ver que aquilo que parece ser uma contradição, na verdade, é uma ampliação, é algo no texto que está se ampliando, até porque a revelação de Deus é progressiva, amém? Deus vai se revelando progressivamente ao homem. Então, nessa revelação progressiva, o conhecimento de Deus vai se ampliando. E aquilo que parece ser contradição, na verdade, é complementação. Amém? Fala comigo. O que parece ser contradição é complementação. Complementa. Amplia o entendimento, a revelação, a iluminação de Deus. É nítido isso nos 4 evangelhos, sim ou não, gente? Você lê um episódio num, no outro já parece que cresce mais, daí tu lê no outro, amplia mais ainda, e no quarto, quando tem, né, tem episódio que tem nos 4, você fala, nossa, aqui tem um detalhe que o outro não tinha. Quer dizer, não é contradição, é ampliação, é complementação. Por isso que quando você vai estudar um texto, para pregar, para ensinar, num grupo, para alguém estudar, procura ler aquele mesmo episódio do Evangelho nos outros Evangelhos. Geralmente as Bíblias boas, né, as Bíblias de estudo, tem ali o pedacinho da história e embaixo tem o trecho onde tem no outro Evangelho. Aí você lê lá e amplia mais ainda os detalhes, né? Uma coisinha ou outra que o outro evangelista escreveu, que o outro ali foi mais simples. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, gente, é um evangelho extremamente claro, objetivo, preciso, mas curto, sim ou não? Curto, é o evangelho mais curto. O Evangelho de Lucas já é maior, 24 capítulos. O Evangelho de Mateus, 28. O Evangelho de João, 21. Então cada um tem a sua peculiaridade, entendeu? E as histórias se complementam. Aquilo que parece ser contradição, conforme dizem esses críticos, né? Esses caras que querem colocar em descrédito a palavra de Deus, na verdade são complementações. Beleza, amados? Todo mundo está entendendo? Vamos lá? Terminando o último parágrafo. Muitas outras, né? Ali? Me ajude aí que eu me perco quando eu faço um comentário. Me ajude a voltar aqui, tá? Muitas outras supostas contradições não são narrativas conflitos, mas sim relatos que se completam. Foi o que eu falei. A inscrição colocada no topo da cruz é um exemplo disso. Ela é apresentada com algumas variações nos 4 evangelhos, gente. A placa trazia o título de Jesus em grego, em latim e em hebraico. Grego era a língua do quê? Era a língua do Império Grego que se espalhou por todo o mundo ocidental. O latim era a língua o quê? A língua oficial dos romanos. Parabéns, é isso aí. E o hebraico era a língua de quem? Dos judeus. Exatamente. Outras inscrições trilíngues daquela época não eram idênticas em todos os idiomas. A variação indica que um dos evangelhos traz parte do título e os demais acrescentam outras partes. A maioria dessas possíveis contradições não trata de questões sérias. Uma boa Bíblia de estudo geralmente traz algumas respostas. Normalmente o problema decorre de nosso conhecimento limitado ou de interpretações errôneas, equivocadas de cada caso. É aquilo que eu falei. Por isso é necessário uma boa interpretação da palavra de Deus. Ao mesmo tempo que a Bíblia é a luz de Deus, a verdade divina, o Logos encarnado, o conhecimento pleno de Deus, se você se achegar a ela com o coração errado, corrompido, sem usar uma boa instrumentação teológica, bíblica, hermenêutica, ter conhecimento histórico, arqueológico, dos originais, ela pode, com o coração errado, se tornar a mãe de todas as heresias. Sim ou não? Quantas seitas e heresias existem hoje de textos fora de contextos da palavra de Deus?
Agora eu te pergunto, o problema está na palavra ou está no coração corrompido do homem? O problema é o homem que já chega na palavra com o coração errado. E aí extrai dela as maiores aberrações do mundo, até guerras. Sim ou não? Guerra, terrorismo, em nome, escravidão, em nome, usando indevidamente o nome de Deus e a palavra. Sim ou não? Sim. Você vê isso aí, tá? Então, os céticos dão muita ênfase, para terminar aqui um pedacinho, aos problemas encontrados na Bíblia. Apesar de seus ataques, o texto bíblico permanece, e multidões de cristãos e estudiosos fiéis encontram nele a luz da vida e a verdade de Deus. Devemos lembrar da confissão de fé feita por Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. João 6,68. Muitos rejeitam a palavra por causa de alguns discursos de Jesus, difíceis de entender, mas nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Aprenderam bastante coisa? Glória a Deus. Vamos orar então? Encerrar? Marca aí onde a gente parou, tá? Depois nós vamos entrar num texto, também um tema bem polêmico: a Bíblia e a ciência. Nós já falamos sobre milagres, falamos sobre profecias, e agora nós vamos entrar nesse tópico: a Bíblia e a ciência. Já é a terceira ou quarta aula sobre isso, sobre as controvérsias da Bíblia. Quarta, né? Se eu não me engano também. Ou é a terceira ou é a quarta? Terceira, né? Tudo isso aí tem na internet, tá, gente? Quem perdeu a aula pode assistir na internet. Entra lá no canal do YouTube, PR Giovanni. É só tu botar hashtag Bible School, Bíblia School. Aí vai aparecer todos os vídeos relacionados às nossas aulas. Tá bom? Aí vê quais são os últimos vídeos, são as últimas aulas que nós tivemos. Eu entrei lá no seu canal do YouTube e como o senhor tem acesso ao conteúdo dele, seria interessante se o senhor criasse uma playlist e colocasse todos lá. Porque eles não estão numa playlist específica. Tá, eles estão assim, eu procurei o que eu conheço, eu sei o assunto. Mas se o senhor puder colocar uma playlist, aí eles ficam separados. Amém, mano. Vou fazer isso. Me manda uma mensagem no Face só para lembrar, tá? Não posso esquecer. Até amanhã eu posso esquecer. Vamos lá. Obrigado, tá? Vamos fazer isso. Muito bem lembrado. Vamos lá, gente, então. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós nos consagramos ao Senhor, debaixo desse material maravilhoso que nós temos, e da Tua palavra bendita, que nos guia, que nos ilumina. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, e luz para o nosso caminho. Senhor, nós te agradecemos de todo o coração. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é tremendo, Pai. A Tua palavra é fiel, é verdadeira, é luz para nós, é revelação do coração de Deus, ela nos ilumina, ela nos capacita. Pai, nós queremos mais do Senhor, mais da Tua sabedoria, mais da Tua glória, mais da Tua graça, mais da Tua unção, mais da Tua santidade, mais do Teu poder, ó Deus. Cada dia mais que possamos ser Bíblias vivas do Senhor, que as pessoas vejam a palavra de Deus exalando pelos nossos poros, pelas nossas vidas, pelo nosso coração, Pai, conectado ao Teu coração. Abençoa esta mensagem através das redes sociais, através dos nossos irmãos, ó Deus. Abençoa o Teu povo, que possamos ser famintos pela Tua palavra, Pai, e bebemos da Tua fonte todos os dias. Sermos, ó Deus, bem-aventurados, homens e mulheres, que meditam na lei do Senhor de dia e de noite, que serão árvores frondosas e tudo que fizerem, prosperem no Senhor, na Tua graça e na Tua bênção. Em o nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Tá, querido? Vamos fazer essa playlist aí, vai dar tudo certo.